Gênesis 7. E o Senhor disse a Noé: Vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. Esse versículo quer dizer que depois de concluída a arca, o Senhor deu a Noé a ordem para começar o complexo processo de lotar a embarcação. Por causa do justo andar de Noé com Deus, ele e sua casa seriam salvos. O conceito de poupar muitos por causa da justiça de uns poucos ocorre em outras partes nas Escrituras. Versículo 2: De todo animal limpo tomará para ti de 7 em 7, o macho e sua fêmea, e dos animais não são limpos de 2 em 2, o macho e sua fêmea. Das aves do céu, também de 7 em 7, o macho e sua fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Embora um macho e uma fêmea, de cada espécie de ave e de animal terrestre, devessem ser embarcados na arca, 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, tanto dos terrestres quanto das aves, deveriam ser embarcados. O conceito de animais limpos é explicado na Torá. Essencialmente, estes eram animais apropriados para o consumo humano e podiam ser oferecidos como sacrifício a Deus, sobre o significado de toda a terra. Versículo 4: Pois em mais 7 dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e toda substância viva que eu fiz destruirei da face da terra. Isso quer dizer que o aviso antecipado que Deus dá a Noé acerca do começo da chuva era necessário, pois praticamente era certo de que em 7 dias daria para encerrar a lotação da arca, embarcar, acomodar e cuidar da dieta necessária de todos os animais a bordo, da estrutura de 3 pavimentos na forma de barcaça, era uma tarefa complexa e perigosa. A chuva aqui era o mecanismo para o ato fatal de julgamento que faria desaparecer da face da terra todos os seres vivos. Em outros lugares, no Antigo Testamento, Deus fez chover do céu fogo e enxofre e granizo como um instrumento de julgamento contra os pecadores. As chuvas constituíram sem diminuir por 40 dias e 40 noites. O número 40 exerceu um papel significativo por todo o Antigo Testamento. Isaac e Esaú tinham 40 anos ao se casarem. Moisés esteve 40 dias no Monte Sinai, recebendo de Deus a lei. Israel peregrinou 40 anos no deserto. Os filisteus oprimiram Israel por 40 anos, e vários reis e juízes governaram Israel por 40 anos. Débora, Gideão, Eli, Davi, Salomão, Joás, Saul. Versículo 5: E Noé fez de acordo com tudo o que o Senhor lhe ordenou. E Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. A idade de Noé no início do dilúvio, 600 anos, será usada para indicar a duração do dilúvio. Nenhum outro ser humano, depois de Noé, será descrito como tendo vivido até essa idade. Sobre a abrangência do dilúvio, ver a nota 6 a 17. E entrou na arca Noé e seus filhos, e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de toda coisa que rasteja sobre a terra. Entraram de 2 em 2 até Noé na arca, o macho e a fêmea conforme Deus ordenara. E aconteceu que depois dos 7 dias, as águas do dilúvio estavam sobre a terra. Esse versículo quer dizer que depois dos 7 dias, exatamente no tempo anunciado por Deus para acontecer, as águas do dilúvio começaram a vir. No ano 600 de vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, no mesmo dia todas as fontes do grande abismo foram rompidas e as janelas do céu foram abertas. Esse versículo quer dizer que a água veio de 2 fontes diferentes.
uma de baixo e outra de cima. Não se sabe exatamente o que significa todas as fontes do grande abismo. A expressão parece se referir a um fluxo maciço de água pressurizada de fontes subterrâneas que jorraram do solo, foram rompidas com um efeito devastador. Nenhum fenômeno conhecido na natureza hoje corresponde à sua descrição. Versículo 12. E a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites. Esse versículo quer dizer que exatamente como Deus indicara, a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites. A palavra de Deus a Noé é mais uma vez mostrada como fidedigna. Neste mesmo dia entraram na arca Noé, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé e a mulher de Noé, e com eles as 3 mulheres de seus filhos. Eles e todo o animal segundo a sua espécie, todo o gado segundo a sua espécie, toda ave segundo a sua espécie, pássaro de toda espécie. E entraram para Noé na arca, de 2 em 2, de toda a carne e o que há o sopro da vida. Esse versículo quer dizer que no mesmo dia em que Noé completou a tarefa de carregar a arca, ou seja, no 7º dia, depois que Deus dera a ordem, Noé e sua família entraram na arca. Versículo 16. E aqueles que entraram macho e fêmea e toda a carne, conforme Deus lhe ordenara, e o Senhor o fechou dentro. O Senhor o fechou dentro, nenhum detalhe é dado para explicar como Deus realizou o ato sobrenatural de fechar a porta, já com Noé dentro da arca. O ato divino salienta a verdade encontrada em outros lugares na Bíblia. A salvação vem do Senhor. 17. E o dilúvio esteve 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram e levantaram a arca, e ela foi elevada sobre a terra. E as águas prevaleceram e foram aumentadas grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os montes altos que estavam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima, as águas prevaleceram, e os montes foram cobertos. Esse versículo quer dizer que 15 côvados é literalmente 6,15 metros. Para saber mais sobre a abrangência do dilúvio de Noé, vira a nota 6 a 17. Versículo 21. E morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves quanto o gado e os animais, e toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra, e todo o animal, e todo o homem. Mediante o uso de reafirmação expandida, o autor leva a um clímax o relato detalhado da destruição do dilúvio. 22. Todos aqueles cujas narinas estava o sopro da vida, e tudo que estava na terra seca morreu. Para efeito dramático, uma segunda expressão expandida dos efeitos destrutivos segue imediatamente aquele no versículo anterior. E foi destruída toda substância viva que estava sobre a face da terra, tanto o homem quanto o gado e as coisas rastejantes e as aves do céu, e eles foram destruídos da terra. E somente Noé permaneceu vivo, e aqueles que estavam com ele na arca. Esse versículo quer dizer que a esmagadora apresentação da morte é contrastada com a apresentação de Noé. E 24. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Embora o texto não diga de maneira explícita, o total de 150 dias parece incluir os 40 dias de chuva. A palavra hebraica traduzida como prevaleceram enfatiza o poder das águas.